eu me sinto um pouco cansado, mas eu tô aliviado. Aliviado de ter chegado até aqui, de estar de frente com essa construção, né? Dentro desse impacto, com esse tamanho, com essa proporção, com esse pensamento. E com tanta gente bacana junto comigo, né? Nós chegamos na fase final da obra, então aqui agora está rolando uma sobreposição de serviços. Então a gente tem instalação de iluminação, retoques de pintura, colocação de eletrodomésticos no lugar, desembalar a mobília, receber obras de arte, fazer a produção. Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então quando a gente precisa desse suporte de pequenos detalhes, de pequenos reparos, e aí no caso em uma chamada do celular, eu consigo resolver tudo, isso fica muito prático para mim, né? Isso resolve muito da minha vida e me traz uma tranquilidade nessa fase da obra, onde eu já estou quase ficando sem voz, maravilhosa, né? Como a gente está colocando os móveis no lugar e as marcas já estão desembalando, montando, a gente está colocando algumas proteções, cobrindo tudo para que a gente fique com o nosso mobiliário inteiro preservado, enquanto os outros serviços vão acontecendo nessa sobreposição de camada. Porto, vou ajudar vocês. E aí, tudo bem? Como vai? Bem? Muitas vezes a gente não tem como resolver e não sabe quem buscar um profissional tão rapidamente para solucionar um problema e uma demanda do dia a dia, e aí ter dentro da Porto, né, esse setor Porto Serviço que acode e que ajuda a gente a resolver um problema localizado ali de dentro de casa. Isso é muito prático. A Porto Serviço acabou de chegar e a gente vai começar a instalação dos eletrodomésticos. Eu vou dar uma orientada na galera aqui sobre como que eu quero que coloque as coisas, onde eu quero que coloque tudo. E vou deixar eles trabalhando, afinal, são muito responsáveis e sabem o que estão fazendo. Bom, Marcelo, vamos lá. A gente vai precisar colocar esse cooktop da Brastemp aqui. E a gente tem também a geladeira, que eu vou precisar que você me ajude com aquela instalação. Claro. E o forno, tá? O forno, ele tá ali no cantinho da sala. A gente vai precisar deixar ele encaixadinho, tudo certinho ali no armário que a gente preparou pra Torre Quente. Você me ajuda com isso? Claro, com certeza. Então, tá bom. Obrigado, querido. Não, por isso. Na instalação do cooktop, a gente teve uma surpresa ali que o nicho estava um pouco menor do que a gente precisava ali. Eu respirei fundo, pedi ajuda pro Kaique, o engenheiro que fez tudo isso aqui acontecer. E ele conseguiu achar na obra, em um dos parceiros vizinhos aqui de Casa Cor, um marmorista que viesse me ajudar e cortar na hora esse 1 centímetro de ajuste para que a gente não terminasse o dia de hoje sem essa instalação. Afinal, um dia aqui hoje tem feito muita diferença. Deixa eu te falar uma coisa, se você conseguir abaixar pra mim, o máximo que você puder, fazer ela pousar pelo chão, porque eu queria isso aqui alinhado, ó. Por gentileza. Alinhado, total, talvez não fique mais... quanto mais baixo a gente conseguir abaixar esse pezinho, esse ajuste, pra mim melhor. Que já... Basicamente foi uma instalação de equipamentos novos, né? A gente tem todo o mesmo cuidado que a gente tem na casa do cliente aí, pra não ter nenhum dano material aí com os equipamentos dele. Bem tranquilo. Adaptações na obra acontecem a todo instante. E a gente tem que estar acompanhando exatamente para entender qual que é o teor dessas alterações, para que caminho elas vão tomar na resolução final, né? Essa luminária já não está alinhada com aquela, você tá vendo que não está alinhada? Tá meio desalinhado mesmo, Renato. Se você botar o laser aí, ó, você vai ver que dá para você jogar aquela um pouco mais pro lado. Não, eu acho que ela é posto. Pega o laser, que eu acho que ela tá mais pra cá.
Saudade de perceber que ela tá na porta. Então ali a gente hoje teve um probleminha de uma luminária que a gente queria colocar numa determinada posição para seguir um alinhamento, mas não foi possível em função de um dos reforços que a gente precisou fazer para a estrutura da lareira. Então esses ajustes de mover para o lado um pouquinho, para o outro, a gente precisa estar sempre perto para entender qual que é a melhor adaptação que precisa ser feita para que a gente chegue em um resultado onde até as adaptações sejam minimamente calculadas. O meu trabalho, ele é muito pautado na luz. Quando a gente está falando da claridade solar, da luz do dia, a gente tem esses janelões do parque, essas portas, né, que elas são abundantes de trazer a luz para dentro do ambiente. Mas quando a gente fala de um horário perto do anoitecer, da tarde caindo, esse momento é o momento onde a gente precisa ter uma iluminação artificial muito bem calculada e pensada para que a gente tenha um projeto saudável. O processo de pensar a iluminação para o espaço, ele foi muito orgânico e dinâmico. Junto com o Gabriel, a gente fez a 4 mãos esse projeto por causa de muitas referências que eu tenho dos projetos da Janete, das coisas, das propostas apresentadas pelo Gabriel, e a gente foi meio que fazendo um mix das referências e do que estava sendo projetado agora. É uma casa extremamente delicada e a luz ela precisa ser calculada para que a gente chegue exatamente no tom que precisa. Eu estou rodeado de bons parceiros, de bons fornecedores, me sentindo acolhido por todos eles, resolvendo tudo o que eu preciso num tempo recorde, para que a gente consiga materializar esse projeto da maneira como ele tem que ser. Aqui em Casa Cor, tudo precisa acontecer na data correta, passo por passo, onde a gente realmente não perca nenhum fio da meada desse processo. É um trabalho complexo que precisa acontecer com uma agilidade máxima. E muitas vezes a gente conta com essas pessoas para conseguir realizar esses trabalhos, né? Então, empresas capacitadas dentro desse processo faz com que tudo seja muito mais fácil. Quando eu olhei para tudo isso aqui finalizado, eu falei, nossa, eu consegui.